pessoal, hoje eu vou falar sobre a utilização do controle remoto de serviço da LG. Normalmente o pessoal costuma dizer que esse controle serve somente para reset, o que não é uma verdade, né? Você pode estar utilizando ele tanto para resetar o televisor como para fazer alguns ajustes importantes e solução de alguns problemas. Bem, basicamente as três funções que nós mais utilizamos é a opção In-Stop, né, que é a função reset do controle, ADJ para ajustes e In-Start, onde você pode visualizar alguns status e possibilitar alguns ajustes também. Eu vou começar pela função ADJ, tá, de ajuste. Ao pressionar essa função, normalmente o televisor te solicita uma senha. A senha para os televisores mais novos é 0413 e para os televisores mais antigos 000. Neste caso aqui é 0413. Bem, feito isso, você tem acesso ao menu com as opções de ajuste. Tá? A primeira opção, esse Tool Option 1, tem uma informação muito importante, pois é aqui onde é configurado o tamanho da tela do televisor. Tá? Em alguns casos, nós já pegamos equipamentos em que você tem a imagem deslocada, com faixas pretas, né? E o único problema é esse ajuste aqui, tá? Que é o tamanho, né, da tela que está configurado errado. Você pode ter uma tela de 50 polegadas com uma configuração de 32, e isso vai interferir na qualidade, não só na qualidade, mas sim como no dimensionamento da imagem. Então basta acessar essa paleta e buscar o modelo correspondente, né? O tamanho da tela que corresponda ao do teu produto aí. Tá? Isso acontece muito em alguns televisores da LG. Aqui é onde você ajusta o modelo, no caso aqui é um PW350, então aparece só os dois primeiros dígitos, no caso PW35. Feito esse ajuste, pressiona-se Enter e ADJ de novo, e você tem acesso novamente ao menu de opções. Esse menu de opções ele vai variar em função do equipamento. Cada modelo você pode ter funções, né, agregadas que não tem nesse modelo, tá? Então vai depender do teu equipamento aí. Vou acessar o Tool Option 1. Aqui são configurações, né? Uma outra coisa interessante, ao invés de se anotar todas essas configurações, que eu sempre recomendo fazê-lo antes de qualquer ajuste, você pode estar anotando o número que aparece na parte superior. Esse Tool Option 2, aqui no meu caso está 39.190. Se você anotar esse número, basta inseri-lo de novo nessa paleta, sem ter que fazer todos os ajustes manualmente. É muito mais fácil de guardar. Tem uma opção aqui interessante, né, que é o USB Count, no qual você determina quantos dispositivos USBs podem ser plugados, ou reconhecidos, na verdade, pelo teu equipamento. Tá? Esse televisor aqui, como ele dispõe somente de uma entrada áudio e vídeo, então você tem aqui o USB Count como 1. Se você aumentar esse meu amiguinho aqui, você pode visualizar até 2 equipamentos USBs no teu televisor. Isso é legal quando a pessoa ele tem somente uma entrada e quer utilizar um hub, pois os televisores LG eles bloqueiam essa função. Então você tem que acessar a função que libera o hub USB e assim você pode conectar outros dispositivos. E se você tiver dispositivos de armazenamento, só vai ser possível visualizar mais de um quando você aumentar esse índice aqui do USB Count. Tá, voltando agora, vamos ver o Tool Option 3. Aqui acho que o mais interessante seria essa opção amplificadora de áudio, pois aqui é definido qual tipo de circuito integrado de saída o equipamento está utilizando. Se estiver configurado de maneira inadequada, o televisor ficará sem áudio. Tá? Basta então verificar a descrição do IC aqui na frente com a da placa principal. Correspondendo, vai ter som normal. No Option 4, algumas outras opções. No Option 5, como eu havia dito, você tem uma opção aqui que é o USB Hub Count. Se você colocar ele para 1, você consegue, aí sim você consegue utilizar um hub de USB. Você pode conectar no teu televisor, ele deixa de ter apenas um único USB, e você pode ter aí alguns USBs. A única limitação é para a corrente de consumo desses seus dispositivos, né? O normal para o padrão USB é que você tenha uma corrente de dreno
não superior a 500 mA. Porém, no caso dos televisores da LG, o circuito disponibiliza uma corrente de praticamente 2 amperes, né? Então, eu utilizo no meu televisor um HD, né, o receptor do controle motion, mais o dispositivo pendrive, sem problema algum. Tá? Então, dá para ser utilizado. Não excedendo esses 1,9, se não me engano, 1,9 ampere, que é a corrente máxima que o circuito disponibiliza. Uma outra informação interessante sobre essa paleta é esse Mirror Mode. Percebam que ele aqui está em 0. Se esse Mirror Mode for setado para 1, o que vai acontecer com a imagem desse televisor é que ela vai ficar de ponta cabeça. Portanto, se os senhores pegarem algum televisor LG aí com a imagem de ponta cabeça, basta acessar o modo de serviço na paleta ADJ, vindo Option 5, no meu caso aqui, no seu pode mudar um pouco, pode ser Option 13 e assim por diante, né? E mudar essa opção Mirror Mode de 1 para 0. E o televisor vai voltar a funcionar normalmente. Tá? Não esquecer de pressionar Enter, né? E depois pode desligar do televisor. Outra informação interessante é sobre o item 9 aqui, que é um gerador de barra. Não um gerador de barra, um gerador de padrão, na verdade. Né? Percebam que aqui ele agora está em off, não sei se dá para vocês visualizarem. Tá? Então, você colocando o cursor para a direita ou para a esquerda, você muda o padrão gerado. Você tem o branco, vermelho, verde e azul, além do preto, né, da tela escura. Isso é interessante quando nós estamos com um televisor com riscos, com manchas ou coisa do gênero. Então você pode fazer essa visualização, mesmo na casa do usuário ou na oficina, sem a necessidade de conexão de qualquer equipamento externo. Tá? Se você quiser retirar esse indicador da tela, basta pressionar OK. Então você permanece com o padrão gerado, porém ele não aparece mais na tela. Tá? Pressionando OK ele retorna, e aí você pode mudar o padrão desejado. Tá? É bem interessante. Pressionando a DJ para retornar de novo a opção, você tem outra opção muito interessante, que é esse Touch Sensitive. Tá? Na verdade é onde nós ajustamos a sensibilidade do painel Touch. Tá? Já aconteceu de eu pegar equipamentos para conserto, em que o cliente reclamava da sensibilidade em uma única tecla. Então, por este ajuste aqui, nós conseguimos setar. Então, aqui você tem os níveis, né? Basta colocá-lo para a direita e para a esquerda e você consegue ajustar. Tá? E você perceba que você tem ajustes para cada uma das teclas. Então, feito isso, nesse caso aqui ele não está me deixando, já está setado para 6, ele consegue ajustar para todos. Tá? Então, feito isso, isso vai mudar em função também do teu televisor, pode mudar um pouquinho esse modo de acesso aqui. Mas basicamente é isso, você ajusta a sensibilidade. Lembrando que para ajuste da sensibilidade, ela torna-se mais sensível quanto maior for o número inserido. Tá? Então você pode ajustar de 0 a 255, então 0 seria o nível máximo. Outro detalhe é que quando colocamos uma sensibilidade muito grande, o que pode ocorrer é de uma tecla influenciar na outra, e por consequência o travamento do teclado do aparelho. Tá? Então é sempre bom dar uma verificada com calma e ajustar passo a passo. Então basicamente na paleta ADJ são esses os ajustes mais importantes. Tá? Agora eu vou passar para a tecla InStart, onde tem algumas funções bem interessantes. Tá? Um detalhe é que toda vez que você acessa essas funções, ele te solicita senha. Não esquecer que para os televisores novos é 0413 e para os televisores mais antigos é 0000. Tá? Uma vez acessado o modo de serviço pela função InStart, conseguimos aqui visualizar de início o status do aparelho, ou seja, modelo, número de série, versão do software e assim por diante. São várias as informações. Tá? O que mais utilizamos nesta paleta aqui seria o ajuste de número 6. Nesse ajuste é onde nós setamos o modelo e o número de série. Aí você me pergunta por que isso é importante? É importante pois toda vez que trocamos a placa principal, é sempre interessante e em alguns casos até necessário fazer o ajuste tanto do modelo como do número de série. Lembrando que muitos desses equipamentos, eles conseguem fazer conexão com a internet. Então o cliente pode ter algum serviço, né, atrelado a esse modelo e número de série. Então é sempre importante. Além do que, o cliente, dependendo do modelo, consegue visualizar o número de série e o modelo do aparelho, pelo modo de usuário. Tá? Então é importante não esquecer de sempre ajustar essa opção. E para isso é muito simples. Basta